Não, perfeito, até porque foi bom o Raso puxar a questão da Alemanha, porque você perguntou do perdão é uma espécie de anistia, né? E é curioso isso, porque eu vou fazer algumas ressalvas no meu ponto principal. E uma delas é muito fácil pedir calma e pacificação justamente quando, digamos, a esquerda foi derrotada e a suposta direita chega ao poder. Então, vai haver uma ala dos nossos ouvintes que provavelmente vai reagir assim, né? E eu sei porque eu tenho visto esse tipo de argumento. Agora vocês querem calma, porque chegou o Bolsonaro ao poder. Então, já começando a responder a sua pergunta por aí, né? A imprensa tem uma parcela de culpa porque ela se fechou numa bolha progressista com um viés evidente, ideológico, que ela não reconhece, o que mostra que vive numa bolha, né? E passou a ser torcedora contra o Bolsonaro e tudo mais. E, em boa parte, o bolsonarismo é uma reação disso. Então, o primeiro fenômeno já é o seguinte: nós estamos na era das redes sociais. E isso explica esse fenômeno da polarização maior no mundo inteiro. Porque está acontecendo no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos está acontecendo muito. Então, é óbvio que tem algum fator mais global que explica, que não é específico do PT ou da mídia brasileira, e tem a ver com isso. As imprensas, de forma geral, e as democracias liberais representativas, cujos supostos representantes, elite, também se fecharam numa espécie de bolha e perderam um pouco o contato com o povo. Tudo isso imerso na época das redes sociais gerou esse clima de antagonismo. A rede social une pessoas que se sentiam à margem dessa voz ou dessa opinião pública ou publicada, ou dessa voz quase, não vou dizer que é um uníssono, mas tinha uma preponderância muito grande à esquerda. E as pessoas reagem. Então, o primeiro fator da polarização, para mim, tem a ver com uma questão tecnológica. Nós temos as redes sociais. Antigamente, o esquisitão do bairro era só o esquisitão do bairro e ele se sentia pressionado a ficar no canto dele. Hoje em dia, todos esses esquisitões se juntaram, você criou um bando de grupo nessas redes sociais que se descobrem em grande número, e isso já é um fenômeno antigo, até mesmo da época das democracias de massa. Já tinha essa análise na década de 30 do Ortega y Gasset. O Nelson Rodrigues falou dos idiotas que se descobriram em grande número. Humberto Eco depois foi lá e disse que a internet era o ambiente dos idiotas. Então, o primeiro fenômeno da polarização maior para mim é esse, tecnológica, e as pessoas revoltadas com essa visão preponderante que não dava muito espaço para essa turma mais à margem, do mainstream. E aí a segunda, mais específica, no Brasil, tem a ver com o petismo. O petismo investiu muito no tribalismo, no nós contra eles. Essa foi sempre a retórica petista. Monopolizando as virtudes. Se você não está comigo, você é uma pessoa ruim, ou seja, para de debater os meios, né, com base em argumentos e passa a acusar supostamente as intenções malignas do adversário, que é visto como inimigo mortal, porque é uma pessoa ruim, é um fascista, é um racista, é um misógino, e por aí vai. E quando o projeto petista vai à bancarrota, e com esse retumbante fracasso que foi, gera, obviamente, um sentimento que você colocou na pergunta de vingança, né? As pessoas querem vingança. Então, esse é o clima que você vê hoje. O bolsonarismo, em boa parte, é a resposta, é a reação a isso, e muitas vezes, e em vários aspectos, na minha opinião, é o petismo com sinal trocado. Por quê? Porque também se alimenta da mesma retórica tribal. Então, o ouvinte prepara a caneta aí, que hoje eu vou citar muito livro, mas eu já citei várias vezes o livro do Jonah Goldberg aqui, e vou citar uma vez mais. Suicide of the West é um livro crucial para entender esse recrudescimento do tribalismo no mundo hoje. As pessoas estão se fechando mais nesses guetos, com as suas certezas. O Raso publicou a coluna dele hoje na Gazeta, enquanto a gente grava a quinta, excelente sobre isso, né? E a filosofia podendo tornar o mundo um pouco melhor, nesse ambiente de certezas e pessoas que não querem mais dialogar e debater. Eu escrevi na Gazeta hoje também um texto sobre a importância de você cruzar o corredor para travar um diálogo decente com o outro lado. Aliás, um pilar da civilização ocidental que essa turma, supostamente a direita, diz que quer resgatar e resguardar, né? Só que um dos grandes pilares da civilização ocidental é o convívio em sociedade
de forma civilizada com contraditório. Os conservadores são os que mais alertam para o tecido social sendo esgarçado cada vez mais no mundo moderno. Só que esse pessoal que adota essa postura tribal está ajudando a esgarçar esse tecido, porque o ambiente das redes sociais, por exemplo, ficou absolutamente tóxico hoje em dia, né? Absolutamente tóxico. Todo mundo querendo lacrar, imitar e jogando para a plateia e reforçando estereótipos. É uma coisa horrorosa, é dificílimo travar um diálogo lá. Então, eles estão ajudando a destruir a civilização ocidental nesse aspecto, né? O outro livro, quando eu soube do tema do nosso podcast, que veio direto à minha mente, é um livro que eu já resenhei para a Gazeta também, chamado The Righteous Mind, do Jonathan Haidt, né? Exatamente de como pessoas boas podem estar divididas em termos políticos e religiosos. Então ele tem lá várias premissas e tudo mais, eu recomendo muito esse livro, eu escrevi a resenha para a Gazeta, e isso ajuda a derrubar um pouco a leitura, essa coisa de que se o cara discorda de mim em pontos que eu considero cruciais, ele tem que ser uma pessoa ruim, porque eu acho que essa premissa está ajudando muito a alimentar esse tribalismo, né? E como o PT é mesmo uma quadrilha disfarçada de partido político, aí vem essa questão do espantalho, né? Você fala assim, então você é um relativista isentão que acha que tem conversa possível com o Zé Dirceu. Não, veja, os extremos, e esse é o ponto do fulcral aqui do nosso debate, os extremos que se retroalimentam, um depende do outro para sobreviver, vivem nesse esgoto das redes sociais e sambam em cima do tribalismo, são eles justamente que não permitem um diálogo civilizado entre partes que divergem de forma civilizada. Diria uma esquerda mais moderna, um centro-esquerda, uma centro-direita e uma direita liberal e uma direita conservadora. E toda essa área aí, essa região enorme, à esquerda, do centro à esquerda para o centro à direita, até mesmo uma direita saudável, democrática, fica calada, como uma maioria silenciosa, diante do barulho ensurdecedor dessas minorias extremistas e organizadas. Então, veja, não é que eu estou propondo diálogo com um comunista que quer me escravizar, ou com um fascista, ou com um nazista. É justamente o contrário. O que eu estou dizendo é que esses não permitem mais a existência de um diálogo civilizado, e eles estão afundando a civilização e seus principais valores, né? Um outro livro, se eu não me engano, terminei de ler hoje, por acaso, e se eu não me engano, foi até o Raso uma vez que se mencionou, eu vi no aeroporto lá, por R$5 e comprei A Dignidade do Homem, do Pico della Mirandola. E é escrito, uma apresentação oral que ele fez, uma dissertação de 1486. E ali ele vinha tentando fazer também já esse encontro entre escolas diferentes, principalmente Platão e Aristóteles, mas ele tentava buscar um pouco o que havia de bom em cada uma, sem cair nessa coisa justamente tribal, de time de futebol. Eu tenho repetido muito isso aqui. O debate político hoje parece torcida organizada de futebol. Isso impede o respeito ao contraditório. Isso é o ambiente onde os extremos se sobressaem, né? E, por fim, um outro livro que eu estou lendo também, Unfreedom of the Press, fresquinho, lançado há pouco tempo, do Mark Levin, que é um conservador americano, mas é só importante mencionar esse livro por um fator, e aí eu fecho com isso a primeira intervenção, tá? Que eu já me alonguei muito. Só para não também dar uma hiperdimensão ao que estamos vivendo por conta das redes sociais. Eu respondo sua pergunta inicial. Eu acho que estamos vivendo uma época perigosa, de muita polarização, de ambiente tóxico para debate, mas eu não quero dar uma dimensão exagerada a isso e cair num fatalismo ou num pessimismo. Esse livro vai lá resgatar a origem da imprensa americana, que era muito partidária, e ele mostra como as campanhas presidenciais de 1800, inclusive entre Thomas Jefferson e John Adams, como era de um nível pessoal de animosidade, de ataques mesmo baixos, pérfidos, envolvendo família, envolvendo acusações conspiratórias e monopolizando a virtude, acusando o outro de querer destruir a nação que surgia livre, não sei o quê, acusando de flertar com a tirania. Era uma retórica totalmente exagerada e, enfim, você lê um pouco do que está no livro ali, você acha o Trump quase um gentleman. Então também tem muitas coisas. Agora chegou o Trump no poder, tá vendo? É a prova, Trump e Bolsonaro, a prova de que acabou a política decente. Não, calma lá, quando que ela existiu? Então a gente precisa manter só isso em mente, porque eu acho que vai muito mais aí da natureza humana
né, e as tecnologias vão apenas acentuando ou não e dando novos instrumentos para isso ser externado, mas vai muito mais da natureza humana que vai ao encontro um pouco do que o Raso estava dizendo, né? Porque aí a gente é realista e não tem uma solução definitiva, não tem, né? Para a gente não cair também numa hipocrisia, numa falácia de que, se não fosse o Trump, tudo ia ser bonzinho. Pô, pelo amor de Deus, o Clinton não era um mentiroso, mitômano, hipócrita? Pelo amor de Deus, o Obama não era um cara de pau que instigava de forma sensacionalista as massas contra os outros e tudo mais? Claro que era. Então, não vamos culpar o Bolsonaro ou o Trump, não vamos culpar nem mesmo o PT ou a radicalização crescente do Partido Democrata, que ajudou a parir o Trump, e também não vamos culpar só a internet. Tudo isso é parte do contexto, mas o principal é a natureza humana, que sempre gostou de uma intriga, de uma treta, e se encontrou nas redes sociais como um ambiente perfeito para externar isso.